Jesus, em alguns lugares, ele não fez muitos milagres, principalmente na sua própria casa, na sua própria terra, por causa da incredulidade. A Bíblia diz em Coríntios que os judeus eles pediam um sinal, e os gregos queriam ouvir sabedoria. E ele fala sobre a loucura da cruz. A pregação era uma loucura para eles. Então, Jesus disse assim, que eles não veriam outro sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Bastava para eles, mas eles não entendiam. Jesus fala sobre o sinal de Jonas, do profeta Jonas. Vocês não vão ter outro sinal, já tem um sinal. Jonas, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, ele fala dos 3 dias que ele permaneceria na sepultura. Mas eles não entendiam. Jesus falava uma língua e eles não entendiam. É impossível nós compreendermos com a nossa mente humana o que Jesus disse. Impossível. A pessoa pode ter o maior curso de filosofia, de teologia, seja lá o que for. Filosofia, sociologia, nada disso vai ser possível abrir entendimento de ninguém. Só tem um jeito, se nós nos abrirmos com singeleza e simplicidade. Os doutores da lei, que eram os fariseus e os escribas ali, eles não compreendiam o que Jesus falava. E Jesus falava mesmo por parábolas para que eles não entendessem. Quando nós ouvimos o nosso guia, cheio de informação, e é um dos melhores guias, mas o entendimento espiritual dele é zero. Não tem entendimento nenhum. Não compreende os mistérios de Deus. Quando Jesus esteve neste monte, que ele falou a respeito das bem-aventuranças, infeliz, eu vou ler para vocês e vocês vão entender algumas coisas aqui. Olha o que ele disse aqui, no capítulo 5, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, vírgula, tem uma vírgula, ele diz: porque deles é o reino dos céus. Algumas pessoas entendem que a pobreza é uma virtude e que o pobre vê Deus. Não está dizendo isso. Tem uma vírgula. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. Ele não é bem-aventurado e é feliz porque ele é pobre. Porque a pessoa vê a felicidade na pobreza. Não está ligado a isso. Jesus foi ungido para evangelizar os pobres. E aqui ele fala das virtudes mesmo. E aí é interessante, queridos, porque nós temos que ter todo um cuidado, porque senão uma semente de engano entra no nosso coração. E até a própria riqueza nos seduz e nos fascina. Os dois extremos, eles são terríveis. Se você acredita numa causa, por que você não faz nada por aquela causa? Então é uma utopia, é uma mentira para você. Se você acredita mesmo no Evangelho, o que você faz para que o Evangelho chegue às pessoas? Se você não faz nada para que o Evangelho chegue às pessoas, este Evangelho é uma mentira para você. Algumas pessoas, eu acredito na Bíblia, o que nós estamos fazendo para que este Evangelho chegue aos confins da terra. É um engano para a nossa alma, daquilo que nós praticamos. Se nós temos a capacidade de entender isso, nós partilhamos o dízimo. É um meio pelo qual nós cremos para que o Evangelho chegue. Você é fruto do dízimo de alguém. Você é fruto da oferta de alguém. Se não fosse alguém, quando ele falou do Cornélio, que era rico, que o Evangelho chegou a ele, e que ele foi um instrumento para que com seu dinheiro os apóstolos fossem enviados, isso é uma verdade. Nós muitas vezes estamos vivendo um mundo de fantasia de cristianismo. Um cristianismo distante do propósito. Muitas vezes nós pensamos em acumular riqueza e isso não tem fim. Não tem fim. É um momento da reflexão para nós no Brasil. Quando Abraão foi abençoado com um propósito, não para expor a riqueza dele, simplesmente trazer um conforto para sua casa, mas era abençoar as nações da terra, que se torna vide frondosa, e dá fruto para si mesmo. E Jesus chega e diz: ninguém vai mais comer fruto desta árvore. Certo? Ele entra no templo, os sacerdotes equivocados, ele mete um chicote quando nós deixamos de cumprir o propósito. Então fala da simplicidade, fala da singeleza, da pureza. Mas o Senhor quer nos levar muito além disso. Se você não entendeu a sua chamada em Deus, você vive simplesmente uma utopia. Você foi chamado e Deus quer te prosperar. Que
você viva a simplicidade e singeleza na sua alma, mas que você dê destino às coisas. Ninguém vai dar esse destino, somente você. Em partilhar, o dízimo é uma partilha. O dízimo é repartir para alcançar as nações da terra. Os discípulos de Jesus que caminhavam com Jesus, eles tinham provisão, eles tinham família, eles tinham tudo. Jesus, ele trazia consigo um tesoureiro para administrar os recursos e as finanças que entravam para desenvolvimento do seu ministério. Então, existe uma linha que, se a gente não atentar muito bem, a gente se confunde. Eu quero que a Carol venha aqui. Carol, lê para nós, filha, esse texto todo aqui, até o versículo de número 16, tá? Sim. De 1 a 16. Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com que há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Amém? Amém. Amém. Essa palavra bem-aventurado, ela fala feliz, afortunado. Então, aqui, feliz não é por ser pobre. Ele fala, e o termo é bem claro, ele diz: bem-aventurado ou feliz os pobres de espírito, porque deles é o reino. Nós fomos chamados, queridos, com um propósito. E ele fecha essa primeira parte aqui dizendo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, para que serve? Para mais nada. Para ser lançado fora e pisado pelos homens. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Com o que? Com as boas obras. Na verdade, nós não fazemos as boas obras para sermos salvos. Mas nós fazemos as boas obras porque já fomos salvos. Ninguém é salvo por fazer boas obras. A doutrina da reencarnação é uma doutrina de aperfeiçoamento. Em cada vida você vai galgando por aquilo que você faz. É uma doutrina antibíblica. Jesus, ele pagou o preço e nos resgatou e nos redimiu. Ele se fez maldição em nosso lugar. Então nós somos salvos pela graça por meio da fé. Então eu e você fomos chamados para vivermos nessa dimensão. E este é o lugar onde Jesus falou das boas bem-aventuranças. Fala da nossa forma de ser, da nossa forma de viver. Queridos, nós podemos morar num palácio e mesmo assim termos a nossa alma pura, singela e compreendermos a nossa chamada. E também podemos morar numa favela, não entendermos nada, não entendermos tudo também. Não está no lugar, está no nosso coração. É uma mente transicionada. E essa é a vontade de Deus, que tenhamos uma mente transicionada pela palavra de Deus.
pelos conceitos filosóficos, não sociológicos, pela palavra. A palavra é poderosa para transformar e para restaurar a nossa vida, a nossa alma. Que os ensinamentos de Jesus se tornem verdadeiros em nós e que possamos entender o propósito dele em nós e o nosso propósito dele, a forma que fomos chamados para sermos a sua igreja, o seu povo, sal da terra e luz do mundo. Amém? Amém. Compartilhando aquilo que ele nos deu. O mundo espiritual, ele é real. Jesus, ele entra em lugares onde haviam pessoas endemoniadas, possuídas por demônios. Não sei se você já teve a oportunidade de ver. Quando você chega e contempla uma pessoa endemoniada, completamente deformada, e aqueles espíritos agindo através de uma pessoa, como podemos negar o mundo espiritual? Não é um distúrbio psicológico, como diz o Padre Quevedo, né? Ele diz que não existe demônio. Ele dá o dedo, quebra meu dedo, torce meu dedo. Não é. Mas nós sabemos que é real. Quando você vê uma manifestação, e nós nem precisamos ver, porque nós cremos sem ver. Jesus falou que mais bem-aventurado, mais feliz é aquele que não precisou ver para crer. Muitas pessoas precisam ver para crer. Mas ele falou para Tomé, mais bem-aventurado é aquele que não veio e crê. Mas ele se manifestou e se revelou a Tomé. Mesmo Tomé não acredita, não falou, toca aqui, na minha chaga. Eu dei a oportunidade. Então que possamos refletir neste lugar onde Jesus traz esse sermão, falando de comportamento, da forma de sermos, de agirmos. É muito importante que você leia esses capítulos. É o momento da sua reflexão, já quando você acorda pela manhã e você faz a sua leitura bíblica aqui, aproveitando que está aqui nesta região, leia. E busque a essência desta palavra. E que tenhamos um coração quebrantado, um coração contrito, voltado para Deus e para compartilharmos aquilo que fomos chamados para compartilhar. Quando você se torna mesquinho em compartilhar, você impede o fluir do rio de Deus no seu coração. A Bíblia diz, dai e ser-vos-á dado. Ele diz, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Tudo que você recebeu, você pode compartilhar. Que você possa compartilhar o amor de Jesus que foi derramado sobre o seu coração. Amém? Pode dormir, nos trabalhos no louvor, nós vamos orar.